Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, você que nos acompanha na TV Mar, canal 525 da NET, você que nos acompanha através da Gazeta Web, no seu celular, em casa, onde quer que você esteja, pode sintonizar nossa TV Mar e o nosso programa Medicina em Destaque, este programa que é a alegria no bom sentido, a alegria do conhecer, do saber, de algo novo, porque ele traz para você conhecimentos e informações sobre a medicina, não é? Seus profissionais, a sua arte, sua conduta, o viver desses profissionais que fazem da sua vida um hino sagrado em defesa da vida. Esses profissionais que se dedicam, não é, ao longo de sua vida em buscar conhecimento para melhor oferecer um melhor tratamento, um melhor conforto, um alívio para as suas dores. Medicina em Destaque é este programa e no dia de hoje nós estamos trazendo para você a oncologista, uma pessoa que se destaca pela sua formação e pela sua conduta humanística com relação aos seus profissionais. Ela é oncologista, a doutora Manuela Galvão. Prazer imenso em recebê-la aqui. Olha que foram longas datas tentando agendar, mas felizmente chegou o dia. O programa é seu. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Muito grata em estar aqui. E estou muito feliz pelo convite. Graças a Deus deu certo, né? Tentamos inúmeras vezes. Verdade. E estou aqui para a gente conversar um pouco, esclarecer algumas dúvidas a respeito desse tema. Mas a cada convidado que chega aqui, a gente quer mostrar para o nossa telespectadora, né, o que é que desperta, o que é que despertou em você essa vontade de fazer inicialmente medicina e onde cursou? Deixa eu contar um pouquinho a minha história. Eu sempre falei que queria ser médica. Eu tinha um espelho muito grande da minha pediatra. Então, eu sempre falava em casa que queria ser igual à doutora Célia. Até me recordo bem o nome dela. Então, cresci com esse desejo grande em ser médica. E dentro da faculdade, mais ou menos ali por volta do 3º ano da faculdade de medicina. Na UFAL. Na UFAL, sim. Né? Eu fiz medicina na Universidade Federal de Alagoas, terminei em 2012. Então, já dentro da faculdade foi que mais ou menos no 3º ano começou a me despertar o desejo de conhecer mais sobre a oncologia, de entender mais um pouco, e eu comecei a me envolver em projetos de pesquisas dentro da universidade. Então, fiz parte de um projeto muito bonito na mastologia, chamado Oncomama. Depois, fiquei anos participando como membro da Liga de Oncologia de Alagoas, que era lá na UFAL. Então, esse desejo surgiu daí, surgiu da faculdade. Então, depois da faculdade, terminei em 2012, como falei, na Universidade Federal de Alagoas. E depois da faculdade, eu segui para a clínica médica, fiz clínica médica e depois fiz oncologia clínica no Hospital São Rafael, na Bahia. A clínica médica você fez onde? Eu fiz aqui em Maceió, no Hospital Arthur Ramos. 2 anos? 2 anos, já como residência. Ao todo, a nossa formação leva 11 anos. 11 anos, verdade. Porque são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de clínica médica e depois mais 3 anos de oncologia clínica. Olha, um tempo. É um tempo, mas é muito gratificante. Todo o processo faz parte, né? E a oncologia, o que é que lhe despertou? Foi exatamente a Liga, a participação na Liga, mas existe algo assim, um mote, né? Como diz um cunhado meu, uma toada assim. Interessante isso. É porque, assim, algumas pessoas relatam casos pessoais na família, às vezes algum parente próximo que adoeceu, isso. Eu não tive isso. Foi realmente assim, o despertar e entender por que os pacientes sofriam tanto. Acho que me chamava muito a atenção isso e parecia não ter nada para fazer há alguns anos atrás, era bem diferente do que como é hoje, né? Então, isso me despertou o desejo de estudar, de entender melhor, até para tentar ajudar. Então, acho que o desejo maior foi relacionado a isso. Mas eu não tive nenhum parente, ninguém próximo que estivesse passando por algum problema parecido. E como foi sua estada lá no Hospital São Rafael, em Salvador, não é isso? Então, o Hospital São Rafael é um grande hospital, né, referência na área de oncologia. Então, assim, eu
convivi com grandes nomes na oncologia, tanto da oncologia clínica como na oncologia cirúrgica. Foi uma residência, assim, excelente. Foi um local de muito aprendizado. Foram 3 anos muito intensos, porque residência é algo muito intenso. Então, foram 3 anos de muito aprendizado mesmo. E foi, assim, uma experiência enriquecedora, de onde eu tenho muitos colegas e que hoje me serve de base para estar discutindo casos, para estar tirando dúvidas quando necessárias, para estar conduzindo melhor, dando a melhor condução para os pacientes, inclusive daqui, né? Porque a gente fica com essas referências e a gente não perde contato nunca. Esse Hospital São Rafael, lá em Salvador, você tinha como... quem era o preceptor e o que é que ele passava de humanismo? O nosso preceptor, na época, ele não faz mais parte do grupo hoje, mas é um grande oncologista, assim, conhecido nacionalmente, chamado de Augusto Mota. Então, assim, foi de onde veio o grande aprendizado, né? Então, assim, a residência de oncologia é uma residência que é dividida entre enfermarias e ambulatorial. A especialidade em si é oncologia. 90% dos nossos pacientes, eles são pacientes ambulatoriais. Sei. São aqueles pacientes que vão até a clínica, realizam o tratamento e voltam para suas residências e tentam levar a vida na sua maior normalidade possível, né? Só que alguns casos vão ser mais complicados, vão ter intercorrências do próprio tratamento e vão precisar de internamento. Então, a residência se divide por horários que a gente tem que passar a visita nesses pacientes que internam por alguma intercorrência e nos ambulatórios, que é onde se concentra a maior parte do nosso dia, né? Inclusive, essa é a realidade do oncologista. A gente passa mais tempo realmente na atividade ambulatorial, porque é o que a gente quer, né? Que os nossos pacientes fiquem bem, fiquem em casa, que façam seus tratamentos e retornem para as suas residências, que tentem levar a sua vida na sua maior normalidade. O nosso telespectador, ele fica muito assim, feliz, ele busca o nosso programa para saber, assim, por exemplo, etimologicamente, o que é a oncologia e qual o seu objeto de estudo, né? O que é a especialidade oncologia? O que é principalmente a palavra câncer, né? Isso. Assim, é uma palavrinha pequena, né? E que, na verdade, ela engloba mais de 200 doenças, né? Então, assim, o que é que de característica qual é a característica única, né, dessas doenças todas? Porque se a gente for pensar no câncer de pulmão, no câncer de intestino, no câncer de mama, são doenças totalmente diferentes. São doenças totalmente diferentes. Então, o que dá característica ao nome câncer, que antigamente a residência era cancerologia, né? Então, o que dá o nome é uma característica comum a essas doenças todas, que é a capacidade de se replicar, de vencer todos os mecanismos de defesa que nós temos, que as nossas células têm. Eu digo que a célula cancerígena ela é tão poderosa que ela consegue vencer todos os nossos mecanismos de defesa, que a gente, lá no ciclo celular, a gente estuda como checkpoints. Então, ela consegue vencer, se multiplicar, criar uma vascularização própria, né? Ela tem vasos próprios, vasos, quando eu digo assim, tem artérias, tem veias, tanto que as lesões tumorais podem sangrar bastante. Então, e com isso ela consegue se nutrir, né? E ela consegue se replicar. Então, todas essas doenças vão ter essa característica em comum, mas são doenças diferentes. Quando a gente fala câncer, engloba mais de 200 doenças. E a palavra câncer, por que essa palavra? Ela vem do grego, carcinos. Foi quando Hipócrates, que foi a primeira pessoa que descreveu uma célula tumoral, né, ele viu que o tumor se assemelhava a um caranguejo. Por conta das patas do caranguejo, então se assemelhava aos vasos, às raízes que ele criava dentro. Uma conformação irregular, né? Exatamente. Então o nome vem daí. Então vem dessa descrição de Hipócrates. Muito bem. A incidência de câncer no ser humano. Acho que todo ser humano vai ter câncer, dependendo da idade, ou seja... todo mundo se assusta. Depois a gente vai falar, para não assustar tanto o nosso telespectador, quanto a questão das prevenções. Mas, assim, o câncer e o ser humano. Né? Então, o que as evidências mostram, né? A epidemiologia mostra que, de fato, o câncer é mais comum na população idosa, né? Então, quanto mais tempo a gente vive,
é como se a gente desse mais chance das nossas células sofrerem alguma mutação adquirida, né? E proporcionar esse desenvolvimento desorganizado. Só que os hábitos atuais da sociedade moderna têm levado ao aparecimento de muitos diagnósticos em fase precoce, em idades precoces, né? Então, isso está relacionado ao que a gente faz, né? Ao que a gente come, ao sedentarismo. Então, é sobre exatamente isso. Quer dizer, você sabendo o que é que você faz e o que você faz pode levar ao câncer, então, o que não devo fazer, para evitar o câncer? Então, tem algumas coisas que são bem importantes de uma forma geral, né? Cada câncer, como são várias doenças, como eu estava explicando, tem a sua prevenção específica, a gente pode falar assim, mas de uma forma geral, o que é que a gente pode fazer para evitar, né, ter um câncer? Então, primeiro ponto, alimentação, certo? Então, aquela velha máxima, descascar mais e desembrulhar menos. Então, assim, uma alimentação mais voltada com frutas, legumes, tirar um pouquinho do armário, das geladeiras, enlatados, embutidos, alimentos ultraprocessados. Então, assim, salsicha, linguiça, presunto, isso tudo aumenta o risco. Ou seja, contém produtos químicos, né? Como os conservantes, anti-umectantes. Tudo que for enlatado com muito conservante, isso aumenta o risco do desenvolvimento de câncer. Um outro fator importante que a gente pode fazer, além da alimentação, atividade física, tá certo? Então, a gente já sabe que 150 minutos semanais de uma atividade física de moderada a intensa, tá bom? Ela reduz o desenvolvimento e aparecimento de algumas neoplasias. Então, isso já é comprovado. Associado a isso, a gente tem a obesidade que aumenta, né? O risco do desenvolvimento. E algo muito importante é que, a depender de cada patologia, existem os rastreamentos. Então, é importante que todo mundo se policie a procurar um médico, a ir anualmente. Por exemplo, as mulheres precisam ir anualmente a um oncologista, fazer a citologia oncótica. Então, isso é um exame de prevenção, fazer mamografia a partir dos 40 anos, e a um clínico geral. Colonoscopia, por exemplo, que é para evitar o câncer de intestino, a gente tem indicação de fazer a partir dos 45 anos. Muita gente não sabe disso, não faz, e acaba a gente tendo diagnósticos em fases mais tardias. Então, é um exame que você faz aos 45 anos, se vier normal, ótimo, só precisa repetir depois, após 5 anos, mas precisa ser realizado. Associada a isso, falando um pouquinho do câncer de intestino, uma coisa também muito importante é o consumo de carne vermelha. A gente precisa restringir um pouquinho a quantidade de carne vermelha. O que a gente sabe hoje de evidência é que o recomendado são 500 gramas por semana. Então, se a gente pensar 500 gramas por semana, não é tanto assim, né? Dá para comer umas 2 vezes na semana, assim. Então, se já sabe que vai ter um churrasquinho no final de semana, já evita durante a semana, porque o consumo excessivo de carne vermelha aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de intestino. Além disso, tem algumas infecções também, HPV, que podem aumentar o risco de determinados cânceres. Então, assim, no geral, alimentação, atividade física e exames de rastreio. Acho que esse é o recado maior em relacionado à prevenção. Nós ainda vamos falar sobre prevenção, mas assim, eu queria citar, porque eu fui deixar uns jovens, né, no Maceió Fest, no forró aí, e um comentário assim de que a menina beijar uns 3, 4, eu vi um comentário da menina dizendo, hoje já beijei 18, né? Então, chamar a atenção para os jovens, né, sobre os riscos de doenças que são transmitidas e muitas vezes são patologias pré-cancerígenas, não é isso? Hoje, assim, existem alguns vírus, né, que estão relacionados ao desenvolvimento de patologias, mas, assim, o principal realmente é o que eu tinha falado, é o HPV. Que aí ele é sexualmente transmissível. Então, assim, para os jovens isso é muito importante, porque saber, né, desse vírus. Porque além do câncer de útero, que ele é tão falado, que é associado nas mulheres, mas ele também é um fator de risco importante para câncer de boca. Então, câncer de boca, língua, palato.
Então, o HPV está bem relacionado. Então, assim, de fato, os jovens precisam se cuidar, porque existem outros vírus também. Quando a gente fala em DSTs, a gente vem logo pensando em AIDS, né, em outras sífilis, em outras patologias que já são mais disseminadas, mas tem alguns vírus que podem predispor ao desenvolvimento de neoplasias. Exatamente dessa forma como você falou, com lesões precursoras, como na mulher, no câncer de útero. O HPV causa umas lesões que, se a mulher fizer o seu ginecológico, né, a sua rotina ginecológica anualmente, provavelmente ela não vai desenvolver o câncer, porque ele vai ser tratado antes de desenvolver. Mas se ela passa 4, 5, 6, 7, às vezes 10 anos sem ir ao ginecologista, então quando vai, já tem uma lesão mais invasiva. O que nos chama a atenção também nessas medidas preventivas, e a pessoa mais indicada é você para nos falar sobre alguns hábitos que dizem respeito a questões de uso de álcool, né, tabagismo, isso até que ponto isso, e às vezes associado aos 500 gramas de carne, pode se somar. Sim, isso foi um fator muito importante que você falou. O tabagismo e o etilismo também são fatores de risco importantes para as neoplasias. O etilismo, assim, de uma forma geral, em quase todos os cânceres ele está relacionado. O tabagismo também, mas mais fortemente relacionado ao câncer de pulmão e de bexiga. Então, assim, câncer de pulmão disparado, assim, quase que 90% dos pacientes eram tabagistas ou ex-tabagistas. Então, é um hábito que não é nada saudável, que não deve ser estimulado, muito pelo contrário. A gente tem que, quem fuma, tentar parar de fumar, né, para diminuir esse risco. Existem algumas profissões que são mais, assim, predispostas ao desenvolvimento de câncer do que outras? Existem algumas exposições, né? Assim, algumas profissões que podem gerar uma exposição. Que pode ocasionar o desenvolvimento do câncer. Isso dá mais incidência, né? Exatamente. Vamos supor, quem trabalha com radiações, né? Então, até eles andam com medidor, né? Aqueles técnicos de exames. Então, ali a radiação, ela pode predispor à formação de algumas neoplasias. Então, existem a exposição, algumas coisas que podem... O trabalhador rural, exposição ao sol, né? Agrotóxico, né? Agrotóxico. Então, assim, o trabalhador rural hoje tem uma grande exposição a agrotóxico. Então, tanto na parte inalatória e às vezes até eles não têm EPIs adequados, né? Então, acaba tendo absorção daquilo ali na pele também. Então, o trabalhador rural tem essa questão também, sim. O estresse, ele modifica algum sistema de defesa que pode levar também? Essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma dúvida constante, né, no consultório. Às vezes até os pacientes chegam dizendo assim, é porque é muito estressado, é porque ele é muito estressado, é porque aconteceu tal evento estressor na família e aí acha que a culpa da neoplasia foi aquilo. Olha, hoje a gente não tem evidência que diga que um ambiente mais estressante ou um fator na família estressante possa estar relacionado diretamente ao aparecimento da neoplasia. Só que a gente sabe, assim, conhecendo o mecanismo do estresse, que gera uma desorganização hormonal no indivíduo. Então, isso pode sim levar, mas não conseguiu ter uma relação direta ainda, entendeu? Não tem, assim, nenhum estudo que mostre que diretamente esse ambiente, esse fator estressante leve ao desenvolvimento de forma isolada da neoplasia. Até porque, quando a gente fala câncer, neoplasia, é uma doença multifatorial. A gente não consegue achar uma causa única. Isso. Né? Então, assim, a maioria das neoplasias, cerca de 90%, elas estão relacionadas aos nossos hábitos, ao que a gente faz. Né? E apenas 10%, a menos de 10%, na verdade, é mutações hereditárias. Então, que, na verdade, se pensa às vezes o contrário, né? Que é porque alguém já teve e aí... Mas não, a maioria das mutações, elas são adquiridas. E são adquiridas justamente de acordo com o que a gente faz, com o que a gente se alimenta, com o que a gente se expõe aos nossos hábitos, né? E uma característica, assim, até falando um pouquinho dessa diferença, é que o câncer hereditário, ele costuma justamente aparecer naqueles pacientes mais jovens. E eles se repetem em gerações,
né? Então, o paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, antes dos 40 anos, com 30 anos, e que isso se repetiu em algumas gerações. Teve uma tia, às vezes uma prima. Então, isso aí desperta no oncologista o fator causal ser hereditário e pesquisar algumas mutações. Né? Isso explica como é que vê a oncologia, por exemplo, aquela atriz Angelina Jolie, em que fez uma mastectomia preventiva, né? Porque ela tinha esse fator hereditário. Isso. Angelina Jolie, ela foi diagnosticada, né, ela tinha uma história familiar positiva para neoplasia de mama e aí o teste genético dela mostrou a mutação no BRCA1, que aí a gente tem um gene que ele predispõe à formação do câncer de mama e do câncer de ovário. Certo. Então, são essas duas neoplasias. E essas pacientes que possuem sabidamente essa mutação, então, o porquê da importância de pesquisar mutações em pacientes muito jovens? Isso é sensacional, esse seu questionamento. Todo paciente muito jovem, a gente tem que encaminhar para um geneticista para procurar essas mutações, porque a gente muda a história de outras pessoas da família. Sim. Então, pesquisando essas mutações, encontrando alguma mutação, essa paciente pode fazer procedimentos profiláticos. Então, assim, por lei, é previsto que essa paciente que tem mutação, que ela não tem a doença ainda, ela não foi diagnosticada com neoplasia, não desenvolveu neoplasia, mas que ela tem a mutação do BRCA1 ou BRCA2, ela pode fazer a mastectomia profilática para evitar que ela tenha neoplasia de mama. Que outros indicadores biológicos podem ser feitos na prevenção de câncer? Né? Então, é como eu te expliquei, assim, No caso mais assim, do câncer de mama, né? Mas tem câncer de ovário, câncer de colo de útero. Aí o câncer de ovário tem, o BRCA também está relacionado. Então, essas pacientes também recebem a indicação de fazer uma oforectomia profilática. Só que a oforectomia, ela causa... A oforectomia... É a retirada dos ovários. Isso. Ela causa uma redução da produção do hormônio. Então, assim, as mulheres muito jovens, é um procedimento para ser discutido, se dá para retardar ele um pouco, para não desqualificar a vida dessa paciente. Mas, por exemplo, tumor do intestino. Existe, sim, uma síndrome que aparece, né, nos pacientes que têm tumor do intestino, a polipose familiar. Sim. E aí, aparecendo o gene dessa síndrome, os pacientes começam a fazer, eles não têm indicação de retirar o intestino, mas eles começam a fazer colonoscopia com uma idade mais precoce, certo? Então, se hoje a população em geral faz aos 45 anos, se existe um tio na família que teve o diagnóstico de câncer de intestino aos 40 anos, então a indicação é que o restante da família comece a fazer essa colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico do parente, então a partir dos 30 anos. Olha. Entendeu? Então, por isso tudo que a gente precisa é ir no oncologista, né, e receber essas orientações. Eu só vou abrir um parênteses, porque, na verdade, a gente trabalha com a medicina legal, etc., mas é irmã da anatomia patológica. E muitas vezes um paciente morre e não sabe a causa e tem que ir para o serviço de verificação de óbito. E a família não quer permitir que faça o procedimento, né, a necroscopia. Então, ela deve tomar consciência, porque muitas vezes a causa da morte, que lá está desconhecida até então, pode ser uma doença hereditária. Né? Algumas pessoas se negam, né, a essa investigação. Os pacientes, às vezes, ficam sem diagnóstico definido. Eu ia perguntar, mas você já respondeu qual a idade ideal para procurar inicialmente o clínico, né, para depois ser encaminhado ao oncologista. Mas existe a oncologia pediátrica, né? Então, nesse caso, ele é mais indicado após um exame, uma hipótese diagnóstica nesse sentido, né? A oncologia pediátrica, alguma patologia específica, não? Não, assim, de uma forma geral, né? Na verdade, a criança é levada pela mãe porque tem alguma sintomatologia, né? A criança, ela tem uma rotina de consultas ao pediatra. Sim. Aí, caso apareça alguma alteração em exames de rotina, sempre assim é necessário que se procure realmente fazer consultas periódicas, né? Então, apareça alguma alteração nesses exames de rotina, aí ela seria encaminhada.
as patologias pediátricas mais frequentes na oncologia, né, que é na oncopediatria, seriam as leucemias, os linfomas, são mais patologias hematológicas. Mas, assim, de fato, a orientação seria essa de um segmento clínico adequado, porque a criança, nos 2 primeiros anos de vida, vai com muita frequência ao pediatra, depois, anualmente, e às vezes deixa de ir, né? Então, isso aí que é importante ser mantido, para que sejam feitos exames de rotina nessa criança. É verdade. Com relação a um diagnóstico, uma vez a família, né, os pais ou a esposa que cuida muito do esposo e vice-versa, recebe um diagnóstico de um câncer. Até que momento deve se desesperar, ou ter um estresse, ou achar que deixou de ser amada pelo Supremo, ou qualquer coisa, porque me abandonaram, veem o diagnóstico porque como eu... um castigo, porque eu, né? Então, assim, é muito interessante também essa sua pergunta. O diagnóstico do câncer, muitas vezes, ele vem relacionado como se fosse uma sentença de morte, né? Assim, tô com câncer, e não é bem assim. Então, assim, hoje, o que é que eu sempre tento fazer na minha primeira consulta? É desmistificar um pouco a palavra câncer, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem tratamentos, né? E mais que isso, quando o diagnóstico ele é feito de uma maneira precoce, muitas vezes a cirurgia ela é curativa. Então, se a gente tem o diagnóstico em estadiamentos precoces, muitas vezes o paciente não precisa de um tratamento complementar com quimioterapia, somente a cirurgia o paciente fica curado. Então, nesse primeiro momento, eu sempre tento desmistificar um pouco o câncer, que essa palavra ela é muito ampla, engloba várias doenças, como eu falei. Então, cada doença tem o seu tratamento, o seu prognóstico diferente. Falando um pouco a respeito disso, então, assim, o que é que a gente sabe? A gente divide, a gente classifica, na verdade, os tumores, de uma forma geral, em 4 estadiamentos, que vai do 1 ao 4. Com isso aí, esse estadiamento 4 é aquele paciente que tem uma doença realmente avançada, uma doença metastática. Então, assim, a conversa com ele e com a família, assim, eu sei que a sobrevida dele pode ser um pouquinho curta, mas a gente vai conversar a respeito de qualidade de vida, de tentar mantê-lo bem, né, enquanto a gente tiver condições de tratá-lo, né, para amenizar o seu sofrimento. Do estadiamento 1 ao 3 são pacientes que são curativos, então, assim, é tentar acalmar o coração desses pacientes, que eles procurem sempre uma equipe muito qualificada, né, de médicos, porque eu não faço nada sozinha, eu preciso de um nutricionista. Então, assim, os tratamentos oncológicos, eles agridem muito o paciente, porque eles não selecionam só a célula doente. Então, eu preciso ter comigo uma nutricionista, isso é muito importante para que os pacientes tolerem a realização do tratamento. Então, uma enfermeira oncológica, uma farmacêutica oncológica, psicólogo. Então, assim, a gente tenta ter toda essa estrutura para dar condições ao paciente a vencer essa etapa. Então, hoje, o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Mesmo aqueles pacientes com doença metastática, a gente vem tentando cronificar, a medicina vem evoluindo tanto, a oncologia vem evoluindo tanto, que a gente vem tentando cronificar algumas patologias, né, do câncer. Então, assim, por exemplo, neoplasia de mama, lógico que quando eu falo câncer de mama, ainda existem várias subdivisões, mas, assim, tem um tipo específico, que é o receptor hormonal positivo, que as mulheres vivem 10, 15 anos com doença metastática. Então, posso dizer que essas mulheres venham a falecer de outra causa que não seja o câncer. Então, hoje, o câncer não é uma sentença de morte. É claro que algumas doenças a gente ainda precisa evoluir mais, que a sobrevida da doença metastática ainda é curta, mas mesmo assim, tem tratamento, tem como dar uma qualidade de vida, sim. Em termos de tratamento, o que é que há de novo, né? Porque passou, eu acho que é uma das especialidades, assim, terapêuticas, diagnóstico terapêutico, que mais evoluíram, né? Assim, com certeza. E que vem evoluindo, assim, a cada ano a gente se surpreende mais com mais drogas, com novas aquisições. E isso é muito estimulante para o oncologista, na verdade. Então, o que é que a gente tem hoje de diferente? Há bem pouco tempo atrás, acho que quando eu terminei a minha residência, há 4, 5 anos atrás, a gente prescrevia muita quimioterapia, que é o tratamento convencional, né?
Hoje, o oncologista já nem quer prescrever tanta quimioterapia, quer ver se tem a possibilidade de prescrever algo mais voltado para o tumor daquele paciente, para a análise molecular daquele tumor. Então, assim, hoje o que é que a gente faz? Em várias situações, a gente pesquisa muitas mutações, né? E quando a gente encontra alguma mutação, hoje a indústria farmacêutica na oncologia, ela cresceu bastante, evoluiu muito. Então, a gente consegue oferecer para o paciente o que a gente chama de drogas-alvos, que são muitas vezes comprimidos, que agem diretamente naquela mutação encontrada naquele paciente. Isso tumor, tem evoluído há quanto tempo? Assim, muito tempo? com mais frequência o uso e com novas descobertas de 4 anos para cá. Para cá, que maravilha. Né? E além das drogas-alvos, a imunoterapia, né? Que muitas vezes se fala em vacina, mas é porque é uma medicação que tem ação no sistema imunológico, certo? Mas ele não é uma vacina, assim, como a gente, como se é usado. É porque às vezes a palavra ela fica mais popular, chama mais para. Imagina, no meio de tantas vacinas que nós usamos, né? Vai ter uma vacina aí para o câncer, ela chama mais. Mas é uma vacina que ela precisa ser aplicada de forma regular. Regular, tá certo? Para um profissional qualificado. Que realmente ela age no sistema imunológico, nos linfócitos T, mas o que é que ela faz? Ela faz com que, porque a célula tumoral, como eu estava te explicando, ela é tão poderosa que ela fica, às vezes, invisível para o sistema imune. Já pensou? Então, o que é que a imunoterapia faz? Ela se liga no tumor e faz com que os nossos linfócitos reconheçam que tem um agressor ali. E aí comece a trabalhar, né? A querer matar esse agressor, digamos assim. Então, a imunoterapia torna o tumor visível ao nosso sistema imune. Que bom, maravilha. Então, a gente tem de novo isso, drogas-alvos, imunoterapia. Em alguns casos, quando a gente não encontra essas mutações, a gente continua prescrevendo quimioterapia, mas vem evoluindo cada vez mais para diminuir a prescrição dessa quimioterapia e estudar melhor o tumor de cada paciente para oferecer um tratamento personalizado. Para isso é preciso também estar se atualizando a cada dia, a cada instante, né? Tem umas fotos aí, José. A oncologia é uma especialidade que você precisa estar muito atualizada sempre. Sei, se consegue isso aí, palestras suas, né? Esse foi um evento realizado em outubro do ano passado no Parque Shopping. Certo. No mês de outubro, a gente tem uma campanha, né? Uma campanha nacional, que é Outubro Rosa, né? Tem o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então, no mês de outubro, a gente tem o Outubro Rosa, e aí eu fui convidada pelo pessoal do shopping, né, para falar um pouco sobre diagnóstico, prevenção, tratamento do câncer de mama. Então, foi um evento muito bacana. Estava eu, uma mastologista e uma psicóloga. E uma ginecologista. Aqui foi da Liga, aqui também foi do Outubro Rosa, foi um evento que foi realizado no Hotel Jatiuca, onde a gente estimulava atividade física, né? Então foi promovido pelo grupo de mastologia do Hospital Arthur Ramos, e aí levou uma personal e foram vários oncologistas para a gente fazer um evento funcional lá, estimulando a população a praticar atividade física, porque cientificamente isso reduz, né, a probabilidade de desenvolvimento do câncer. E essa aí? Comecei na Liga de Oncologia lá quando eu era estudante e tive o prazer de ser tutora da Liga do SESMAC. Então, ali foi num evento, foi numa aula da Liga do SESMAC. Essa aí? Aqui é uma semana de oncologia que ocorre. Ocorria a cada 2 anos, agora vai ser anual. É um evento que reúne oncologistas, cirurgiões oncológicos, radioterapeutas. Então, é um evento anual que ocorre no Rio de Janeiro. Era a cada 2 anos e agora a partir desse ano, vai passar a ser anual. Mas muitas vezes ele faz híbrido, né? Presencial com... Por conta da pandemia, a gente estava fazendo os 2 últimos anos, ele foi online, né? Teve que todo mundo se adaptar a essa nova realidade. Mas esse ano será presencial. A pandemia interferiu no acompanhamento, no follow-up que a gente chama dos pacientes oncológicos? Interferiu no diagnóstico. Sim. Então, assim, infelizmente, a gente teve diagnósticos de casos mais avançados. Por quê? Principalmente naquele comecinho, naquele primeiro ano de pandemia. Fica em casa, né? Fica em casa, não procura médico, não faz exames.
Então, e a população estava muito assustada, né? Verdade. Essa é a verdade. Então, assim, aqueles que já estavam em tratamento, a gente nunca parou. Então, assim, as cirurgias oncológicas e as cirurgias cardíacas, elas foram mantidas, né? Teve uma determinação do conselho para que fosse mantido. Só que a gente parou de receber paciente de primeira vez, porque os pacientes pararam de ir para o ginecologista, pararam de ir para o mastologista, pararam de fazer seus exames preventivos, seus exames de eletivos, e aí não tinha esse diagnóstico, esses pacientes não chegavam para a gente. E depois de um ano e meio, a gente começou a perceber internamentos de pacientes com doenças muito avançadas. Então, Existe uma rede assim, municipal ou estadual que possa fazer esse acompanhamento, chamar o paciente, uma vez diagnosticado, ele participa de um grupo assim, ou depende da patologia, por exemplo, os portadores de câncer de mama, ou de colo de útero? assim, municipal, eu desconheço, assim, se existe ou não. Na verdade, esses pacientes, eles vão para a atenção básica, fazem esses rastreios, às vezes recebem um diagnóstico daí e são encaminhados via Cora, né, para um oncologista. Aqui no estado, a gente tem de serviço SUS, a Santa Casa de Maceió, o Hospital Universitário e o Chama. Então, são esses 3 locais que a gente trata as neoplasias malignas pelo SUS, né? Então, esses pacientes são direcionados para algum desses locais. O que existe são casos de apoio que existem aqui na cidade, assim. Tem a Casa Rosa, que aí são mantidos por, às vezes, por exemplo, a Tereza Nelma, que mantém a Casa Rosa, e aí esses pacientes têm o auxílio de estrutura para ficar, porque às vezes vem do interior, tem auxílio de consultas, é uma rede de apoio. Sim, existe um profissional muito amigo, até que ele até que patrocina aqui o hospital. Existe um serviço de vocês lá no Hospital Vida, né? Que é o Oncovida, né? Eu acho que o Josiel tem um vídeo aí, por favor, se dá para colocar. Vamos lá. Oi Gerson, oi Manuela, passando para dar um oi aqui para vocês, né? Falar um pouco aqui o quanto nós te admiramos como colega, como médico oncologista, né? O quanto você é competente e humana para com aqueles pacientes que sofrem de patologias oncológicas, né? Que a gente sabe que não é fácil, precisa ter um coração e uma humanização diferenciada. Parabéns pela sua trajetória, seja bem-vinda no hospital, no Grupo Vida, e o que desejamos é vida longa. Desejamos que cada vez abracemos mais a população alagoana, podendo assim amenizar o sofrimento desses pacientes oncológicos, quando não tratar e curá-los. Parabéns por tudo, um forte abraço e tudo de bom. Até a próxima aí também, grande amigo Gerson. O professor Eric é sempre disposto aí, né? Fico grata pelas palavras do Eric, né? Agradeço a oportunidade, na verdade, de estar nesse projeto maravilhoso, que é a criação do setor de oncologia do Hospital Vida, né? O Oncovida. Então, assim, grata por terem me confiado esta missão, né? Um hospital que vem crescendo bastante dentro da cidade. Então, aí o vídeo do nosso setor, daqui a pouco eu conto um pouquinho como foi esse convite. O pessoal chama muita atenção, é o acolhimento, né? Isso, com a equipe totalmente humanizada, capacitada, que isso também é muito importante. Então, assim, setor bem estruturado, setor novo, com farmacêutica oncológica, enfermeira oncológica, com formação no INCA, recepcionista super humanizada, um setor bem acolhedor realmente. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Eu fui convidada no começo desse ano, assim, janeiro, fevereiro, para assumir a oncologia do Hospital Vida. Então, assim, foi uma grande satisfação que assumir essa missão, né? Um hospital que vem crescendo bastante. E a gente vê o encanto, né? No sorriso do Eric. Então assim, e começamos mesmo as atividades aí, porque tem toda aquela parte de regulamentação, né?
Em fevereiro, março, a gente começou a atender. A equipe está composta, equipe completa, com enfermeira oncológica maravilhosa, farmacêutica oncológica. Desde a recepção, os pacientes já se sentem muito bem, muito bem acolhidos. É isso que eles falam, é isso que eles relatam. A localização ótima, né? A localização ali na Ponta Verde, então assim, próximo, né, para quem mora nessa parte mais baixa da cidade, e até para quem mora em outras localizações também, vale a pena pelo serviço e pela qualidade do atendimento que a gente está prestando ali. Então, assim, cirurgião oncológico, tem mastologista no hospital, tem urologista, tem uma equipe multidisciplinar que o hospital já tinha, mas que essa demanda ela acabava indo para outros serviços porque não tinha um serviço de infusão de quimioterapia. Então aí o Dr. Miguel resolveu criar o serviço próprio, né, do hospital e estamos a todo vapor, aí muito feliz com os resultados. A gente vem crescendo a cada mês e feliz também porque os pacientes estão se sentindo acolhidos e estão se sentindo bem, confortáveis em estarem ali. E a gente está conseguindo proporcionar uma oncologia moderna, uma oncologia de qualidade, porque o hospital tem estrutura para isso. Maravilha, parabéns para o Dr. Miguel, para o Eric, toda essa equipe também, para você que está lá. Agora, me fala algo que está muito presente no paciente oncológico, e acontece com todos, né? Que existe momento em que certas patologias não oferecem assim, um tratamento, onde se esgotam todos os esforços. Né? E aí entra a questão dos cuidados paliativos, né? Como está sendo feito, ou que profissionais têm que trabalhar nesse serviço? Na minha formação também, eu acabei fazendo cuidados paliativos. Maravilha. Foi. Então, vou fazer muitas perguntas. Pode fazer. No último ano de residência, na verdade, eu resolvi fazer uma pós-graduação em cuidados paliativos. Eu nunca quis ser paliativista, de trabalhar só com isso, mas eu senti a necessidade de ter essa formação para conseguir acompanhar o meu paciente até o fim da sua vida. Então, muitas vezes, em hospitais grandes, existe o setor de cuidados paliativos e os oncologistas acabam encaminhando esses pacientes. Aqui, a nossa realidade é realmente a gente não tem isso aí, né? Então, a gente acaba acompanhando até o final. Então, eu queria estar qualificada para isso. Então, assim, nesse momento, a gente muda um pouquinho, eu sempre falo para os pacientes, a gente muda um pouquinho a visão de tratar o tumor. Eu tenho que nunca é a minha prioridade, sempre é tratar a pessoa, mas nos cuidados paliativos isso fica mais forte, porque a gente tem que pensar que o tratamento, ele não pode ser pior do que a evolução da própria doença. Sim. Então, eu não posso estar oferecendo um tratamento que está debilitando mais, que está causando mais internações e que o paciente não está tendo resposta. Então, a gente tem que, às vezes, frear um pouquinho nas intervenções. E oferecer dignidade. Dignidade, controle de dor, controle de cansaço, que é de dispneia, melhorar sono, ver questões alimentares, né? O que é que o paciente consegue comer, o que é que ele não consegue, se vai precisar de algo complementar para ele se alimentar. Então, a gente deixa o cuidado centrado no paciente. É aquela coisa da desproporcionalidade do tratamento, né? Você oferecer mais tratamento do que o paciente necessita. Então, a gente tem que entender que aquela doença já não está respondendo mais, né? Os tratamentos ficou resistente a tudo que a gente já tinha. Geralmente, são pacientes que já tentaram fazer todos os tratamentos disponíveis para aquela patologia e a gente começa a ter esse outro olhar. E, assim, é uma preparação total do paciente, da família também. Sim, é onde eu falava, porque a família sempre acompanha desde o início. Isso. Mas nesse momento dos cuidados paliativos, né? É quando o paciente, em um momento de lucidez ou em todo o seu momento, ele quer encontrar alguém que possa olhar com um olhar humano, né? Que possa tocá-lo com um toque humano, né? Que possa desejar a sua presença junto. Exatamente. E não um carrasco que queira antecipar, porque muitas vezes a gente ouve, morreu, foi bom que aliviou.
Não é necessário. A morte não é um tratamento, não é o melhor paciente tratamento. quer alguém por perto, né? Isso. Então, até por isso sai a indicação de UTI, porque na UTI o paciente fica sem a família. Então, o que a gente quer é manter o paciente junto com a família. Então, se a gente não consegue promover essa qualidade de assistência em casa, mesmo que ele interne, vamos deixá-lo no quarto, vamos deixá-lo junto com a família, com o aconchego da família. É uma coisa que eu sempre gosto quando as famílias permitem, porque tem família que não gosta de que o oncologista converse tão abertamente com o doente, assim, o paciente ele tem direito de saber. Sim, essa é uma questão, né? Porque ele pode querer organizar alguma coisa da vida dele. Ele pode ter alguém que ele queira falar, que ele não fala há muito tempo. Ele pode ter algum pedido de desculpa. Um pedido de perdão. Algum pedido de perdão. Então, esses são pontos assim bem delicados, mas que a gente, quando percebe que a doença não está respondendo, a gente tenta abordar com a família. Para ir preparando, vai preparando aos poucos o paciente e a família também. E o campo espiritual, né? Pode até haver uma preparação espiritual, né? Na Igreja Católica chama um dos sacramentos, que é a unção dos enfermos. Muitas vezes a pessoa pensa que a unção dos enfermos é só no período terminal, né? Mas pode ser dada a qualquer momento. Mas assim, como é que você vê assim, o paciente que tem fé e aquele que é agnóstico? Existem alguns caminhos? Existe, mas assim, a fé é um fator preponderante? Sim. Esse paciente que tem uma espiritualidade mais resolvida, assim, que não precisa nem frequentar, né? Sim. Mas que ele tem uma espiritualidade, ele consegue aceitar melhor tudo que está acontecendo e ele consegue ser grato muitas vezes, e isso facilita o processo. Deixa assim, até esse processo de terminalidade, deixa ele mais suave para o paciente e para a família. O outro perfil de paciente que já não tem essa espiritualidade, né, essa crença tão forte, é mais difícil para a gente, porque às vezes ele quer realmente fazer coisas, mesmo que causem mal a ele, até o final da vida, porque ele não aceita a morte, né? Então isso acontece. E às vezes também atrapalha um pouco a família, que é muito religiosa. Não, mas eu tenho fé que ele vai curar. Mesmo você falando que aquela patologia já não está mais tendo resposta, se apegam muito na fé. Então, assim, eu não mexo com isso. Eu sempre falo assim, com a sua fé, com a sua esperança, eu não posso mexer. Mas o que eu estou te dizendo é que, pela medicina, a doença dele já não está mais respondendo. E, assim, aos poucos e de uma forma repetitiva, a gente vai trabalhando a família. Não é nada... Há poucos dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp, era falando assim de que uma paciente, ela tinha um câncer, 16 anos, paciente jovem, tinha um câncer, era fase terminal e já estava debilitada, e a mãe desesperada, era filha única, a mãe cabisbaixa, e a filha pergunta, mãe, como é o céu? Aí imagina a angústia da mãe para ter que responder, mas ela, na sua fé, disse, mãe, não precisa contar não, para não estragar a surpresa, né? É uma fé, assim, bem aguçada, né? Alguns relatos, né, assim, de pessoas que falam que, principalmente as crianças, né, como se elas preparassem os pais para a partida delas, né? Então, as pessoas que são mais desenvolvidas espiritualmente também podem preparar os familiares, isso acontece bastante, assim. Doutora Manuela Galvão esteve aqui no nosso programa, de uma forma assim tão suave, né? Que a gente fica no início do programa assim, mas eu que deixo esse espaço assim para que deixe uma mensagem para os nossos telespectadores sobre a sua expectativa com relação à oncologia, os dias que vêm, né? Um conforto seu para aquele paciente que é portador de alguma patologia oncológica. Tentando ser breve, resumir um pouco tudo que a gente conversou aqui, eu acho que primeiro, prevenção, deixar uma mensagem, a alimentação saudável, atividade física, não beber, não fumar e consultas frequentes com médicos, tá? Para fazer esse segmento adequado. Para aqueles pacientes que já têm câncer, câncer não é uma sentença de morte, tá certo? Então, assim, tentar se acalmar, tentar procurar uma equipe qualificada, humanizada, para guiar no tratamento, que seja um tratamento adequado. Então, assim, a equipe vai ser fundamental nisso aí. Então, câncer não é sentença de morte. Procurar uma equipe adequada e que tem tratamento, sim. E naqueles casos que, de fato, for uma doença muito avançada, a qualidade de vida e tratar
o doente em si sempre vai ser o mais importante. Nós queremos agradecer, doutora Manuela Garrufão, a você, telespectador, que está sempre presente, nos acompanhando. Agradecer a participação do professor Eric, mandando para ele um abraço extensivo ao professor Miguel Arcanjo. Não é? E, mais uma vez, de uma forma muito comovida, em termos de gratidão, a gente termina o programa mandando um forte abraço e a certeza que estaremos aqui na próxima semana com um novo programa. Fiquem com Deus. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.